Olá, a ONU News vai conversar com Tamara Fortes. Ela é gestora de um programa que se chama UN for Ukrainian Cities, ou ONU pelas cidades ucranianas. É uma iniciativa que envolve a Comissão Económica da Organização para a Europa. Muito bem-vindo a esta conversa. Obrigada. Tamara, estamos, portanto, depois de 4 anos da invasão russa, portanto, à Ucrânia, a falar de reconstrução. E para esta reconstrução é preciso financiar, não é? Este processo todo em cidades deste país. Como é que está a ser feita esta interação com as partes que podem tornar real esta, esta reconstrução? Bom, eu acredito que após 4 anos ficou claro que a reconstrução da Ucrânia não pode ser vista apenas como um esforço emergencial, mas também como um processo estratégico de transformação estrutural. Para impulsionar o papel da comunidade internacional, é fundamental alinhar o financiamento com planejamento urbano sustentável, políticas públicas, projetos tecnicamente maduros. Então, no âmbito do projeto da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, o UN for Ukrainian Cities, que você já mencionou, trabalhamos exatamente nessa lógica, fortalecendo o quadro nacional de políticas habitacionais, apoiando cidades na elaboração de planos diretores integrados e desenvolvendo projetos pilotos prontos para implementação. Um exemplo disso é o complexo habitacional que a gente está desenvolvendo em Kharkiv, uma das cidades mais afetadas pela guerra. A comunidade internacional também pode contribuir de forma mais eficaz quando há projetos estruturados, replicáveis, com alinhamento dos padrões europeus e princípios de reconstrução sustentável. Então, além do Mas, financiamento público tradicional, é essencial, então, a mobilizar instrumentos de financiamento misto, parcerias com bancos multilaterais, cooperação bilateral, investimento privado. O papel da ONU nesse contexto é de criar essa ponte entre os governos, governo local e nacional, com os financiadores, né, internacionais. E também garantindo a transparência, a qualidade técnica, o alinhamento com metas de longo prazo, com a interação e também meta de longo prazo em relação à integração à Europa, né, à União Europeia. mas a que tipo de aspectos é que se deve dar maior atenção para garantir não somente que estas cidades sejam reconstruídas, mas que também sejam inclusivas? Exatamente. Então, é- a comunidade internacional tem que pensar em três frentes, né? Vamos dizer assim. Na frente do suporte humanitário, que já acontece, o suporte institucional, o suporte aí em modernização de legislações que precisam ser modernizadas no país, e em suporte a comunidades locais, ou seja, a autoridades locais para desenvolvimentos de projetos e desenvolvimentos urbanos de cidade sustentável, pensando para o futuro, né? Tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E o que é que está a tornar complexo este processo? Parece que os civis continuam a sofrer, não é, com a guerra. O que é que torna complexo este processo? Apesar de se estar a planear, parece que se vão adiando algumas ações. Sim, exatamente. É complexo, né? Porque está acontecendo ao mesmo tempo que o país está em guerra, né? Então, a insegurança contínua, ela afeta diretamente o planejamento, a coleta de dados, as visitas técnicas, a logística e até em pontos menores, assim, a acesso à internet, o que faz com que parceiros, né, que estão externos, né, fora da Ucrânia, tenham uma dificuldade ali de conexão com colaboradores locais, né? Tem que haver essa conexão, não dá para fazer também tudo externamente, né? Tem que ser conectado com as realidades do terreno, com a realidade local.
Então, existe, né, principalmente essas cidades onde a gente trabalha, Kharkiv e Mykolaiv, elas correm um risco, né? A população corre um risco real todos os dias, né? Então, o projeto e qualquer iniciativa, ele precisa ser flexível, ele precisa ser adaptável e precisa estar em constante ligação com a realidade local, com a realidade do terreno. E a reconstrução é o que a gente sempre fala, né? Ela não pode ser apenas física, ela tem que ser institucional, econômica, social. Então, a Ucrânia precisa, ao mesmo tempo, reformular o quadro legislativo, criar, né, também esses alinhamentos com padrões europeus, já que a ideia é estar, né, se juntando à União Europeia, e preparar cidades para investimentos de grande escala, preparar cidades para o desenvolvimento além do que acontece atualmente. Então, também tem essa situação de pensar no agora ou pensar também um pouquinho mais adiante, né? Esta tendência de inovação é uma característica de várias cidades europeias, não é verdade? E a infraestrutura urbana faz parte, portanto, deste processo. Como é que se tem feito agora que se multiplicam os ataques à infraestrutura, principalmente eh, elétrica, não é? A questão energética, as infraestruturas que vêm sendo alvos de ataque agora. Exatamente, né? Existe os ataques atualmente à infraestrutura urbana, né? E é importante pensar não só no na destruição, né? Pensar em reconstruir mais resiliente, descentralizado, com inovação. Então, não pode ser também só a energia, o sistema elétrico, né? Mas também aquecimento, mobilidade, tudo tem que ser pensado com base nessa descentralização e na integração com o planejamento territorial. Então, tudo tem que ser pensado de uma maneira que não possa ser apenas uma questão emergencial, né? Uma questão humanitária, mas também que aquilo esteja integrado dentro da estratégia de desenvolvimento urbano. Porque senão essas intervenções atuais podem se tornar inapropriadas para o futuro. E não é isso que a oportunidade, né? Vendo a guerra como uma oportunidade, é criar pensando já de como isso vai ser integrado com com o que as cidades estão pensando para o futuro delas, né? Por questão econômica e por questão social também. Então é Para terminar, planejar. Para terminar, tem algo mais a dizer sobre este planejamento, como ia falar agora, esta reconstrução que se deseja e principalmente esta inclusão que este projeto quer promover, portanto, nas cidades ucranianas agora, que são alvos da guerra. Eu queria dizer exatamente que dessas três frentes, né, que a colaboração internacional precisa, né, atuar, né, em aliviar o sofrimento imediato através das ações humanitárias que já vêm sendo feitas, fortalecer as instituições e planejar as cidades para oferecer futuro. Então, tudo isso tem que estar alinhado, tem que estar em conjunção. Não há como pensar somente no emergencial, porque esse emergencial pode se tornar um empecilho para o futuro. Então, há que pensar esse emergencial juntamente com o que se pretende para o futuro. Né? E o pensamento ucraniano é trazer as pessoas que foram, infelizmente, desplaçadas, né, enviadas para outros lugares, de volta. Então, é trazer aquelas pessoas, e para isso a gente precisa pensar cidades economicamente viáveis e também inclusivas, resilientes, que promovam essa proteção ao cidadão, que promovam também o cidadão, que tenha voz para o cidadão, né? Que tenha também, que reflita as necessidades reais. Então tem que ter essa participação da sociedade civil, de grupos vulneráveis, como por exemplo, pessoas com habilidades especiais, diferentes grupos de idade, pessoas vulneráveis, né? E as autoridades locais, integrar essa sociedade civil, os grupos de vulnerabilidade e as autoridades locais
para reconstruir pensando na necessidade local, na necessidade daquela população, né? Então, cada cidade também tem a sua necessidade, nem todas são iguais, né? Cada uma enfrenta a sua realidade e as suas dificuldades. E a gente trabalha com duas cidades que são cidades de linha de frente, então são cidades que estão sofrendo ataque, que sofreram desde o começo e continuam sofrendo, então, e são cidades que ao mesmo tempo querem impulsionar essa modernização, essa nova visão de cidade, né? Elas não querem voltar a ser como eram antes. Elas querem, é o que a gente fala em inglês, né? Build back better. Elas querem reconstruir melhor do que elas eram antes. Então, para isso, precisa ter essa visão de resiliência, essa visão de sustentabilidade, de padrões com a União Europeia, né, padrões já existentes, né, de que já funciona em outros países que podem ser trazidos para a Ucrânia, e a conexão também com o legislativo, né, porque é difícil implementar se a legislação não evolui juntamente com o que você pensa, né, com o que você quer para o futuro. Então, a legislação tem que vir junto, ela tem que andar juntamente com o que as cidades estão pensando para o futuro. Então, para isso também há necessidade de modernizar o sistema legislativo. E eu acho que o projeto usa muito bem, o projeto UN for Ukrainian Cities, muito bem essas frentes, né? A gente trabalha juntamente com o Ministério de Desenvolvimento nas questões das legislações habitacionais e, ao mesmo tempo, com duas cidades pilotos de fronteira, de fronteiriças, né, ao mesmo tempo que estão sofrendo com tudo que está acontecendo, elas já estão também pensando naquilo como uma oportunidade, né? Não só pensando naquilo como dificuldade, porque realmente é uma dificuldade, mas também pensando como oportunidade, de que como vencer esse desafio e voltar melhor, né, para o futuro, voltar melhor do que a gente era. Tamara Fortes, muito obrigado com esta conversa, portanto, por esta conversa com a ONU News a partir de Genebra e estaremos sempre em contato. Obrigada a você por me convidar e por falar contigo tão importante sobre esse projeto. Muito obrigado. Obrigada.